ASEANos, tá? Essas, né, o Fala para Crianças são áudios em duas versões para adultos. Opa, troquei tudo, né? É que eu estou preocupado com o microfone aqui. Vamos lá. O Fala Animal para Crianças são historinhas mais curtinhas, né? Com personagens. Saiu o som? Aí, vamos lá. Contendo personagens, animais e humanos para prender a atenção da garotada, mas esclarecê-las ao mesmo tempo. Então vale a pena ouvir, tanto mesmo você historinhas engraçadas e esclarecedoras, vale a pena, tá bom, gente? Lembrando que nós temos também um link para a loja virtual da Aseama, que é o Aseama Gastronomia Saudável, onde você pode adquirir os congelados, salgados, chocolates e o livro o Evangelho dos Animais, né? O livro Evangelho dos Animais é um livro de psicografia da Sandra, uma voluntária da Aseama, e que esclarece profundamente, na realidade, sobre a espiritualidade dos animais. Vale a pena ler. E uma vantagem de se comprar na loja virtual é que, dependendo do valor da tua compra, o folding, tá? Qualquer tamanho, né, do dia, começa a postar que estão passando por dificuldades extremas, passando fome, não tem dinheiro para nada, nem para aluguel, nem para nada, e pedindo que vocês façam Pix, transferência. A gente pede, não façam Pix, não façam transferência, porque tem gente aplicando golpes. Para não cair em golpe, não façam nenhum tipo de transferência. E quem realmente estiver passando por necessidade, entre em contato que veremos como é possível estar auxiliando. Tá bem? Esses são os avisos gerais, e os avisos importantes, na realidade, são os avisos do trabalho, que para quem está nos assistindo ou frequentando a casa pela primeira vez, qual é a lição de casa de vocês? Fazer o evangelho no lar pelo menos uma vez por semana, com um dia da semana e hora fixa, porque vocês estão marcando um encontro com a equipe espiritual da SEMA que vai na casa de vocês continuar o tratamento. Então, precisa ser toda semana, o mesmo dia e a mesma hora, tá bom? Casos mais graves, façam o evangelho diariamente ou até de hora em hora. Esse diariamente ou de hora em hora não precisa marcar, mas lembrando, gente, assim, casos graves, façam de hora em hora. É difícil. Dá preguiça? Dá, mas vocês vão ver o resultado. A gente não consegue, assim, perceber de imediato, mas o alívio vem, o auxílio vem. Por isso é importante estar fazendo isso. Não precisa ser estrutura completa, pode ser só uma prece de coração, não precisa ser uma prece decorada, e um trecho curto do Evangelho. Só isso já abre campo para que a equipe espiritual adentre no lar de vocês, tá bom? A gente sempre pede também que vocês tragam 2 garrafas de águas identificadas, uma com o nome de vocês, tutores. Hoje não tem animalzinho, é só vocês, tutores, então é só uma garrafinha, tá bem? Caso vocês queiram fluidificar água para um irmão, um pai, um amigo, aí sim traga uma outra garrafinha com o nome dessa pessoa, que será fluidificada, mesmo ela não estando presente, tá bom? Como deve ser bebida a água? Você faz uma prece antes e bebe de 2 a 4 vezes ao dia, dependendo da gravidade do caso. E ela tem que ser trocada uma vez por semana, mesmo que você se assiste hoje para a gente falar aqui na semana para o ser humano, e dos outros dias para os animais, né, na terça às 19, quinta às 16h30 e domingo às 9. Mesmo que você assista a todos esses trabalhos, a sua água deve ser trocada somente uma vez por semana. Se sobrou na garrafinha, descarte e encha no próximo trabalho ou adquira aqui na casa, vocês que frequentam, que for mais conveniente para vocês, tá bom? Nunca completem, porque o tratamento de uma semana para outra se modifica. E por fim, o trabalho que vocês têm, fazer o preparo que vocês têm que fazer, né? Que não comer nenhum tipo de carne, nem vermelha, nem branca, nem peixe, não fumar e não ingerir nenhuma bebida alcoólica. Todas estas energias interferem no tratamento. Então, para contribuir para que o tratamento seja mais eficiente, se abstenham disso. Quem está fazendo cirurgia espiritual, a não ingestão dessas energias deletérias, vamos chamar assim, 3 dias antes
e 21 dias depois de cada cirurgia. Bem, esses foram os nossos avisos gerais e do trabalho, e vamos então nos conectando mais fortemente com a equipe espiritual que já está aqui conosco, elevando o pensamento ao Mestre Jesus, a Francisco de Assis, rogando para eles que nos amparem na nossa jornada, no nosso caminho de evolução de alma, possamos trabalhar nossos vícios morais, promover a tão propalada reforma íntima. Auxilia-nos, Mestre, na aplicação do Teu Evangelho, ao nosso turno, Senhor, possamos auxiliá-lo na obra para o planeta de regeneração, conscientizando a humanidade que os animais são espíritos em evolução, assim como nós, com direito ao amparo, com direito à vida. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Vamos então, dando início ao nosso trabalho de hoje, com a oração de Francisco de Assis em forma de canção. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então à palestra do nosso trabalho, gente. A gente vai falar de novo sobre a Páscoa. A gente teve um problema no domingo na transmissão, que os nossos equipamentos estavam falhando muito. E não é só por isso, na realidade a gente vai reforçar justamente os ensinamentos de Jesus, o significado da Páscoa com Jesus efetivamente. A Páscoa, ela já era comemorada desde a antiguidade, mas com uma troca, não por causa de Jesus, nem pelo motivo da Páscoa judaica, que era da libertação do povo judeu da escravidão do Egito, mas era, digamos assim, uma comemoração onde havia uma troca de presentes, troca de ovos, obviamente não ovos de chocolate, mas eram ovos de galinha mesmo na época. E era uma comemoração, uma confraternização. Então a Páscoa, mais do que juntar a família e fazer aquele almoço, no domingo, por exemplo, tem todo um significado diferente também do que é a comemoração da Páscoa judaica. A Páscoa judaica começou com o povo judeu, obviamente, comemorando a libertação da escravidão do Egito. Só que nós vamos falar aqui da Páscoa cristã, da Páscoa com Jesus, o significado efetivo dos ensinamentos do Mestre. Então, o Mestre, na semana que antecedeu a Páscoa, já passou com os discípulos muitos ensinamentos, reforçou, inclusive, o que a gente vai ver sobre, ele contou na última cena, da traição de Judas, Pedro ia negá-lo, e ninguém
acreditava. Quem ia trair o mestre? Na verdade, nessa altura, alguém já tinha traído, mas não achava que tinha traído. Não era aquela a traição de Judas, não foi propriamente entregar o mestre, porque ele tinha uma outra ideia. Judas, na realidade, ele era ligado, que a gente pode chamar de um partido político na época. E ele acreditava na questão do poder temporal. Então, ele acreditava que, entregando o mestre ia dominar, assumir o poder, ou seja, dar volta, vamos dizer assim, dar volta por cima e assumir o poder temporal, libertando, inclusive, o povo judaico, dando ao povo judaico a honraria que eles achavam que teriam na terra. Vamos chamar assim a honraria, né? Que eles libertariam, eles dominariam as outras nações. E não era isso que Jesus se referia. A gente não tinha, de maneira geral, as pessoas não tinham a noção da vida espiritual. Quando Jesus falava por meio de parábolas, então todo mundo achava que ia ganhar recompensa naquela vida, né? De maneira geral falando. Então, a questão da morte, da crucificação de Jesus e do que a gente fala da ressurreição foi a vitória de Jesus contra a morte do corpo. Quando a gente fala de ressurreição, a gente não está falando, obviamente, da volta à vida naquele corpo físico. O corpo físico morreu. Jesus, na realidade, se materializou de volta, se mostrou para alguns dos discípulos, primeiramente para Maria, a gente vai discorrer sobre isso, mas se materializando efetivamente. Então, tem toda uma série de ensinamentos. A primeira coisa, a humildade, né, que Jesus sempre pregou, fala que se você quer ser maior, seja o menor, seja o servidor. Jesus falou na conversa que ele teve com Pilatos, quando Pilatos pergunta se ele era rei, e aí Jesus fala para ele, tu dizes, né, mas meu reino não é deste mundo, ou seja, não era naquela época poder temporal, meu reino ainda não é deste mundo. Será a terra, um dia, será um reino de felicidade, efetivamente, quando nós seguimos efetivamente as leis de Deus. Mas naquela época não era um mundo de felicidade, como não é hoje ainda. Hoje nós estamos saindo de provas e expiações, entrando em regeneração, para começar uma mudança. Então Jesus falou, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Ele veio efetivamente para servir a todos nós, nos ensinar como nós devemos nos comportar, o que nós devemos trabalhar em nós mesmos. Então a primeira grande vitória de Jesus, quando ele se deixou crucificar, cumpriu todo o martírio, né, carregando a cruz, independente dos auxílios que ele teve no final, né, para carregar a cruz, se deixou colocar a coroa de espinhos, ele efetivamente se deixou dominar para cumprir o que ele veio fazer. Tanto é que na noite anterior, lá no Monte das Oliveiras, ele pediu ao Pai força para cumprir, para finalizar a missão dele. Mesmo quando ele estava na cruz, crucificado, o que ele pede para o Pai Celestial? Vocês lembram? Deus perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Vários ensinamentos do Mestre. Mas sem dúvida, o mais retumbante foi a vitória sobre a morte do corpo. Ele provou a existência naquela aparição que a Igreja Católica chama de ressurreição, da imortalidade do Espírito. O Espírito é imortal. O corpo morreu, ficou para trás. Mas o Espírito é imortal. E segue em frente a sua vida eterna, evoluindo-se, melhorando a cada um deles. E por que Jesus voltou? Imagine assim, os discípulos ficaram perdidos, né, quando Jesus se deixou crucificar. O Mestre se foi, e agora? O que nós fazemos? Eles ficaram desnorteados, mas nem por isso Jesus os deixou para trás. Quando ele falou que Pedro ia negá-lo por 3 vezes, que efetivamente ele negou Jesus, né? Mas por quê? Para salvar o corpo. De que adiantaria Pedro não negar o Mestre e ser morto ali? Ele tinha uma missão a ser seguido. Jesus sabia disso, tanto é que ele não
tirou de Pedro o poder de comandar os apóstolos depois do desencarne do Mestre. Ele sabia que Judas ia entregá-lo, mas ele não deixou Judas para trás. Qual foi a primeira coisa que ele fez quando ele acordou do outro lado, no túmulo? Foi socorrer quem? Judas. Porque quando Jesus acordou do outro lado da vida, ele ouviu os gritos lancinantes de loucura de Judas. Porque assim que Judas percebeu que o mestre não ia reagir, que ia se deixar ser crucificado, ele enlouquecido, ele se enforcou. E aí ele foi para onde? Para as trevas, enlouquecido. E Jesus, assim que acordou no outro lado, desceu às trevas e ficou com Judas, acalmando Judas até que ele pudesse dormir, né? Porque antes de aparecer para a primeira pessoa que ele apareceu de volta foi para a Maria de Magdala, né? Ou Maria Madalena. Depois de consolar Judas, por quê? Era um espírito, um amigo, era efetivamente um amigo que Jesus amou muito no passado e continuava amando. Jesus não culpou Judas, ao contrário, foi a primeira pessoa que ele foi socorrer. Jesus não deixou Pedro para trás. Pedro organizou depois a Casa do Caminho, organizou o trabalho dos apóstolos, todos os outros apóstolos que vieram depois. Se mostrou para Paulo no caminho de Damasco, na conversão daquele que perseguia os cristãos. Foi lá que Paulo se converteu ao cristianismo, deixou de ser Saulo e se converteu ao cristianismo, passando a ter o nome de Paulo de Tarso. Então, Jesus ensinando a todos nós a humildade, o perdão, o amor infinito. O amor, gente, é a nossa lição mais longa. A gente começa o aprendizado do amor lá na fase do átomo, a lei de atração, o aprendizado rudimentar do amor, evoluindo a cada passo do Espírito. Hoje a gente ama ainda um amor egoísta, é verdade, mas muito maior, muito mais desenvolvido do que a gente tinha no início da nossa trajetória espiritual, lá na fase de átomo. Átomo no sentido da menor partícula divisível. Mas tudo isso está lá nos ensinamentos do Mestre. E é isso que a gente tem que efetivamente comemorar na Páscoa. O roteiro de luz e as lições que o Mestre Jesus nos deixou. Usar a Páscoa para a nossa reforma íntima. Meditarmos com Jesus, com os ensinamentos do amado Mestre. E Jesus falou, a gente não deixa nenhum amigo para trás, né? E é assim que a gente evolui, em grupo. A gente não sai para frente deixando os que a gente ama para trás. A gente evolui em grupos de espíritos, uns mais rápidos, outros mais lentos. Nós somos os lentos, os lerdos, tanto é que a gente está aqui até hoje, gente, né, na Terra, ainda em mundos de prova e expiação. Mas os que já estão à nossa frente estão nos auxiliando, como Bezerra de Menezes, que, convidado por Maria de Nazaré, se negou porque tinha espíritos muito amados que ainda estavam aqui na Terra. Esses são os ensinamentos, os legados do Mestre, que a gente tem que aprender. Lembrando que Bezerra de Menezes se converteu ao Cristo. Lembram da passagem do publicano, né? Que subiu no sicômoro? Lembram disso? Quem era o Bezerra de Menezes naquela época? Quem lembra? Hã? Zaqueu, né? Zaqueu, o publicano. O publicano eram considerados pessoas de má índole, de má vida, porque cobravam os impostos da dominação romana sobre os judeus, né? Mas Zaqueu, na conversão com o Mestre, quando Jesus falou que precisava se hospedar na casa dele naquela noite, se converteu, o Mestre falando, se causei o mal a alguém, restituo em 4 vezes, né? E mais tarde reencarnou como Bezerra de Menezes, né? Então vejam, vários exemplos para a gente seguir, para a gente promover a nossa reforma íntima. Então vamos aproveitar a Páscoa para nos melhorarmos enquanto
espíritos, promovermos a nossa reforma íntima baseado nos ensinamentos de Jesus. Assim que nós devemos agir. Eu sei que a gente já falou desse mesmo tema na palestra passada, mas é importante, até porque a gente não deixou gravado no domingo, então muitas pessoas não... Quer dizer, deixou gravado, mas cheio de falhas, né, na transmissão. Então pensemos nisso, gente, como nós devemos nos melhorar para reencarnarmos na Terra regenerada. Tudo bem? Vamos então finalizando a nossa palestra desta noite. Mais uma vez, fechando os olhos físicos e levando novamente o pensamento ao Mestre Jesus, rogando o amparo do Mestre para toda a humanidade, vibrando por todos os animais do planeta também, vibrando pelo fim de todos os desequilíbrios, das guerras, os abusos do poder dos governos sobre os povos, vibrando por nossos familiares, nossos lares e por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Damos então por finalizado a nossa palestra da noite. A vocês que estão nos assistindo à distância, permaneçam por mais 15 minutos em prece e recolhimento, que as equipes espirituais estarão se deslocando para as cirurgias e os tratamentos não cirúrgicos e a fluidificação das águas. Uma boa noite e uma boa semana a todos.